Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, aqui estamos para mais um programa Luz na Penumbra, onde nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. Eu sou Carlos Alberto Ferreira e estarei com vocês nesse estudo. Vamos lá, então nós vamos iniciar hoje o item 56 do capítulo Os Milagres do Evangelho, que faz uma referência à aparição de Jesus após a sua morte. Então vamos lá. Mas Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, derramando lágrimas. E enquanto chorava, inclinou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe disseram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: É que levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, ela se voltou e viu Jesus de pé, sem saber, entretanto, que fosse ele. Então Jesus lhe disse: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, falou: Senhor, se tu o levaste, diz onde o puseste e eu irei buscá-lo. Jesus então lhe disse: Maria. Ela voltou-se imediatamente e exclamou: Rabone, isto é, meu Senhor. Jesus lhe respondeu: Não me toques, porquanto ainda não subi para o meu Pai. Mas vai encontrar meus irmãos e diz-lhe de minha parte que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi então contar ao discípulo que o vira o Senhor e que ele lhe dissera aquelas coisas. Essa referência está em João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Bom, meus amigos, então nós vamos agora ter o entendimento dessa passagem titulada Aparição de Jesus após a sua morte. E nós estamos num capítulo que faz referência aos milagres do Evangelho. Os milagres que nós denominávamos esses milagres quando nós desconhecíamos esses fenômenos naturais que aconteciam mediunicamente, os efeitos físicos, os efeitos mediúnicos. Tínhamos esse desconhecimento. E por esse desconhecimento atribuímos a alguma coisa extraordinária, fantástica, aquilo que fugia à nossa compreensão naquela época. Nessa passagem de Maria Madalena, quando ela, no sepulcro, ela se depara com 2 espíritos, como que ali já aguardavam, vamos dizer assim, por ela, e que recebe Maria e ela pergunta pelo corpo de seu Senhor, entendeu? E ela não tem como, para onde o levaram? Ela não sabia o que estava acontecendo. Para onde levaram o corpo do Senhor? Me diz aonde levaram. Então, e havia um espírito, que era o Jesus que estava
ali por perto, e ele fala para ela, Maria. E quando ela descobre ali que é Jesus, ela tenta abraçá-lo. Porque ali o que estava acontecendo? Um fenômeno muito conhecido dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, que eram os fenômenos de aparição. Jesus apareceu para Maria. E notem que nessa aparição Maria vai de encontro a ele tentando tocar, e ele diz para ela, mulher, não me toque, né? Porque eu ainda não fui para o meu Pai. Porque ali Jesus estava em espírito, né? Ele estava de uma forma, vamos dizer assim, fluídica, e aí se ela o tocasse naquele momento, ela não teria sentido o seu corpo, né? Então, ali era uma aparição. Mas ele diz para Maria Madalena, vá até lá aos meus irmãos e diz que eu vou ter com eles lá. E olha que Jesus, ele vai estar com os apóstolos, com ele, também numa materialização entre os apóstolos, né? E nós vamos ver uma passagem bem interessante. Tomé pede para que toque na marca do cravo na mão de Jesus, porque Tomé queria ter a certeza de que realmente aquele corpo era de Jesus. E aí Jesus permite que Tomé o toque, e nesse toque Tomé crê que ele estava tocando as cicatrizes de Jesus. E tem aquela célebre frase de Jesus, bem-aventurado Tomé, você que viu e creu, mas bem-aventurados aqueles que não viram e creram também. Porque muitas vezes nós não vemos o ar, mas podemos senti-lo, né? Então, aquilo que foge aos nossos sentidos físicos, muitas vezes, nós não acreditamos. Então, justamente esses fenômenos que aconteciam de Jesus, achavam que ele fazia aquilo porque era uma coisa sobrenatural. E nós vamos, através dos estudos que é feito no livro dos médiuns, nós vamos tendo a certeza, dentro da prática mediúnica, que esses fenômenos são efeitos de magnetismo, são efeitos naturais, são fenômenos da natureza, usando fluidos da natureza, nosso fluidos espirituais. É o nosso querido laboratório do mundo invisível. E aí continua o nosso querido estudo no item 57, quando diz aqui: naquele mesmo dia, indo 2 dele para uma vila chamada Emaús, distante 60 estádios de Jerusalém, conservavam sobre tudo o que se passava. Melhor dizendo, conversavam sobre tudo o que se passara. E aconteceu que, quando falavam e decorriam sobre isso, Jesus veio encontrá-los e se pôs a caminhar com ele. Mas os olhos deles estavam tolhidos, a fim de que não pudessem reconhecê-lo. E Jesus lhes disse: o que vinhais falando ao caminhar, e por que estáis tão tristes? E um deles, chamado Cleopa, tomando a palavra, disse: Senhor, serás o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe o que se passou nos últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Responderam-lhe: a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um poderoso profeta diante de Deus, e disse de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes, dos nossos senadores,
e entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem iria resgatar Israel, e, no entanto, já estamos no terceiro dia, depois que tais coisas aconteceram. E é certo que algumas mulheres que estavam conosco nos espantaram, pois que, indo ao seu sepulcro, antes do nascer do dia, e não tendo encontrado seu corpo, elas vieram nos dizer que anjos lhe apareceram, dizendo-lhe que Jesus está vivo. E alguns dos nossos, tendo ido também ao sepulcro, encontrando tudo conforme as mulheres narraram, mas quanto a ele, não o encontraram. E aí Jesus vai dizer, então, para eles: ó insensatos, cujo coração é lento e crê em tudo o que os profetas disseram. Não era preciso que o Cristo sofresse todas essas coisas e que assim entrasse na glória? E começando por Moisés, passando a seguir por todos os profetas, eles lhe explicava o que fora dito sobre ele em todas as Escrituras. Então nós vamos agora falar um pouco sobre mais uma aparição de Jesus. E nesse momento estamos sintonizados na Rádio Rio de Janeiro, no programa Luz na Penumbra, no nosso livro A Gênese, de Allan Kardec, fazendo os nossos estudos, descortinando através do nosso pensamento sobre essa obra importantíssima para o nosso conhecimento. E aí, fazendo essa referência das aparições de Jesus após a sua morte, quando ele caminha com aqueles dois companheiros que estão caminhando para uma vila, Emaús, e Jesus vai conversando e eles, ao primeiro momento, eles não reconhecem, entendeu? Então, Jesus conversa e pergunta o porquê que eles estavam, comentando, e ele fala sobre a questão da crucificação de Jesus, faz o comentário sobre o corpo de Jesus que as mulheres tinham dito que havia sumido e foi constatado depois que o corpo não estava lá, Então, isso até hoje, a questão desse corpo de Jesus, não temos assim, vamos dizer assim, tornou-se um mistério, para que a gente possa, que muitas pessoas, mas o que aconteceu com o corpo de Jesus? Há muitos processos que poderiam ter acontecido ali, como um processo até de desmaterialização mesmo, que também é um processo natural que os espíritos trabalham também perfeitamente sobre isso. Mas a questão aqui é sobre a questão das aparições, o quanto Jesus, naturalmente ele aparecia, o quanto esses trabalhos, muitas vezes de materialização, foram importantíssimos nas experiências das materializações luminosas, com William Crookes, por exemplo, Vamos ver também muitas experimentações com Gabriel Delande, que foi fundamental dentro do espiritismo científico, da doutrina espírita, mas pela filosofia científica, com as suas experimentações, vários médios que se expuseram para serem testados nessas manifestações físicas de materializações, médios que têm essa ectoplasmia, mais gasosa, da onde os espíritos manipulando esses fluidos se materializam,
né? E é importante porque quando nós fizemos uma referência sobre a materialização de Jesus e que ele recebe o toque de Tomé, olha que importante, porque naquele momento em que Madalena o encontra, ele pede para que não toque, né? E por que depois ele permite que Tomé o toque? Primeiro que ali aquela aparição, segundo nós estudamos sobre as materializações, elas podem ser tangíveis ou não tangíveis. Ou nós podemos tocá-la ou não podemos tocá-la. Porque se é não tangível, naturalmente, se você for tocar, aquilo vaza. Você não tem a matéria sólida, né, mais sólida para fazer a barreira para o toque. Então, o que aconteceu lá com Madalena? Não me toques, porque ele não estava tangível ali na sua aparição. Mas lá com os apóstolos, sua materialização era tangível, então podia ser tocado. Entendeu? E nós vamos ver nesses trabalhos de materialização depoimentos até de gente que, entes queridos, até abraçaram seus entes queridos, entendeu? Materializados. Então isso aí vem atestar nesse laboratório do mundo invisível, né? Nesse trabalho, né, realizado pelos espíritos na fluidificação, né, desses corpos, nós vamos ver que esses fenômenos eram fenômenos puramente naturais, certo? E aí, continuando esse tópico, quando foram se aproximando da vila para onde se dirigiram, Jesus deu mostra de que iria mais longe. Mas eles o obrigaram a se deter, dizendo: fica conosco, que já é tarde e o dia está em declínio. E ele entrou com os dois. Estando com eles à mesa, pegou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. No mesmo instante, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Jesus, porém, desapareceu diante de seus olhos. É como os efeitos de aparição, né, são muito comuns. Na mesma medida em que eles aparecem, naquele mesmo instante acabou o efeito, desaparece. Tá? Então, às vezes, nós temos essas visões muito comuns de relatos de pessoas, né? Às vezes, nós trabalhamos em atendimento fraterno, muitas pessoas nos procuram, e elas dizem assim: eu tive a visão do ente querido, né, do fulano, do ciclano que está desencarnado, eu tive a visão dele, ele sorrindo para mim, dizendo que estava tudo bem, coisa tal, mas naquele mesmo instante que eu tive a visão, desapareceu, entendeu? Então, esses fenômenos, muitas vezes, não só eles têm aquele momento em que eles se consolidam, eles aparecem, mas terminou o efeito fluídico ali, desaparece o fenômeno completamente, tá bom? E aí eles vão dizendo assim: e então disseram um ao outro: não é verdade que o nosso coração ardia dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, explicando-nos as Escrituras? E, erguendo-se no mesmo instante, voltaram a Jerusalém e viram que os 11 apóstolos e os que continuavam com eles estavam reunidos e diziam: o Senhor em verdade ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles também contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partira o pão. Então, enquanto assim confabulavam, Jesus se apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Sou eu, não vos assusteis, mas com a perturbação e o medo
de que foram tomados, eles imaginaram estar vendo um espírito. Então lhes disse: por que vos turbais? Porque se elevam tantos pensamentos nos vossos corações. Olhai minhas mãos e meus pés e reconheceis que sou eu mesmo. Tocai-me. Olha a questão da materialização tangível, né? Tocai-me, né? E considerai que um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. Então, né, Jesus mostra uma materialização onde ele podia ser tocado, entendeu? Constatando o fenômeno de materialização ali. Porém, como ainda não acreditassem e de tão transportados se achavam de alegria e admiração, ele lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele comeu diante deles e, pegando os restos, lhes deu, dizendo: eis que, estando ainda convosco, eu vos dizia que era necessário que se cumprisse tudo o que foi escrito de mim na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então aqui se cumpre a lei, que no terceiro dia ele ressuscitaria, ou seja, ele se apresentaria, ele apareceria, né? Ele ia se materializar, né? Diante da visão daqueles apóstolos. Então cumpre a profecia das Escrituras. Então, ao mesmo tempo, abriu-lhe o Espírito a fim de que entendesse as Escrituras e lhe disse: e assim está escrito, e era assim que se fazia necessário, que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que se pregasse em seu nome a penitência e a remissão dos pecados em todas as nações, a começar por Jerusalém. Ora, vós sois testemunha dessas coisas. Eu vou enviar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido, mas por enquanto permanecei na cidade até que eu vos ache revestido da força do alto. Essa passagem nós vamos ver em Lucas, no capítulo 24, itens 13 a 49. Então aqui está o grande, primeira coisa que vamos lembrar, né, de Jesus: eu não vim destruir a lei, eu não vim derrogar a lei. E se não veio derrogar a lei, é necessário que a lei se cumpra, e ele veio cumprir. Então nada do que Jesus realizou estava fora da lei e do alcance de todos nós. Tudo ele já tinha nos revelado. Tudo que eu faço, vós podereis fazer, e muito mais do que eu faço. Então, Jesus era um espírito altamente elevado, um espírito puro, e esse espírito, ele deixou esse grande legado para todos nós. Muita paz no coração de todos, que Deus abençoe a todos nós. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno
ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amado amiga e amigo ouvinte internauta, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos, como você sabe, porque estudamos juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no capítulo 4 da segunda parte desta obra, um capítulo no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta o perfil, a trajetória, os depoimentos dos espíritos por ele classificados como sofredores. Nós já iniciamos o estudo sobre o depoimento e a trajetória do espírito Príncipe Orhan, que é um diagnóstico possível para nós e um espelhamento para nós do que provoca, do que causa o orgulho. É, portanto, a pedra de toque desse perfil personológico do espírito Príncipe de Orhan, que é orgulhoso e que, na verdade, fala sobre o orgulho como uma espécie de demônio. E nós sabemos que o orgulho é, como dizem os espíritos, um cancro, o maior flagelo da humanidade, o vício mais difícil de desarraigar do coração do homem e a causa principal dos vícios que degradam o espírito, assim também como das suas quedas e das perdas que sofre. Então, o espírito Príncipe Orhan, nós já vimos, foi um espírito que, na verdade, trabalhou esse vício, esse defeito moral, vamos usar a palavra que é adequada, que é um defeito moral, e que já foi dito aqui pelo nosso querido Kardec em uma de suas notas a esse respeito, sobre os espíritos que sucumbem e que são geralmente levados a alegar um compromisso maior, superior às suas próprias forças. Isso, diz Kardec, é ainda um resto de orgulho, porque se propõe a fazer coisas que sabe no fundo que não é capaz de realizar, mas o orgulho faz com que elas se apresentem para assumirem compromissos superiores às próprias forças, e esse é também um meio de se desculparem para consigo mesmos, segundo Kardec, não se conformando com a própria fraqueza, com as próprias limitações. E nós aqui lembramos que, na verdade, é fundamental nós conhecermos, e viva Sócrates no processo de autodescobrimento, de autoconhecimento, é fundamental nós conhecermos as nossas limitações, as nossas fraquezas, para conhecermos os nossos limites. Isso é muito importante, inclusive, para nós não cedermos, não nos deixarmos comprometer diante do orgulho, que é essa, na verdade, essa força acaba sendo uma força que acaba, para aqueles que não se conhecem, dominando o próprio coração da criatura. E então Kardec diz que com força de vontade não há tendências viciosas insuperáveis. Mas, diz Kardec, quando um vício nos apraz, é natural que não façamos esforços para domá-lo. Assim, somente a nós mesmos devemos atribuir as respectivas consequências. Então, neste depoimento do príncipe de Orhan, ele declara a origem ou a trajetória de como ele foi se tornando vítima, presa desse vício que é o orgulho. Ele declarou que viveu no tempo de Marco Aurélio, que nós lembramos aqui é um imperador romano do século II, e
esse espírito, que nessa encarnação, junto a Kardec, ele disse que foi o príncipe de Oran, mas ele viveu e era um poderoso, era uma encarnação muito poderosa na época de Marco Aurélio, mas ele declara que sucumbiu ao orgulho, que ele próprio declara ser a causa de todas as quedas, e ficou na erraticidade por séculos. Erraticidade, nós sabemos, é o tempo que o espírito passa entre uma encarnação e outra, claro, no plano espiritual. Ele então diz que desejou experimentar uma existência obscura, então reencarnou como estudante pobre, chegou a mendigar o pão, segundo ele, mas ele declara: o orgulho possuía-me sempre. E então, nessa encarnação como estudante pobre, ele estudou muito, desenvolveu o intelecto, ganhou ciência, mas não ganhou em virtude, porque se declara que quando foi dotado de saber, ele se tornou ambicioso e vendeu a própria consciência a quem mais dava, servindo, segundo ele, a todas as vinganças, a todos os ódios. Declara: sentia-me culpado, mas a sede de glórias e riquezas estrangulava a voz da consciência. Ele declara, então, que em sua última encarnação, antes deste momento, ele quis retomar a vida de luxo e poder. Foi aí que foi reencarnar como príncipe, para dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Foi por isso que Kardec declarou, mencionou, ensinou a todos nós que o orgulhoso busca determinadas tarefas, condições, compromissos superiores às próprias forças e condições, porque ainda se considera acima disso. Então, ele se apresentou, esse espírito se apresentou em Bordeaux no ano de 1862 como Oran, príncipe russo de outros tempos. Ele diz que naquela época, enfim, ele compreendia e aguardava a misericórdia do Senhor. E diz: deponho a seus pés o meu arrasado orgulho e peço-lhe que me sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, pois com o auxílio da sua graça o peso me parecerá leve. Essa é uma declaração, um desejo que ele está expressando, que revela pelo menos o instinto, a direção que ele decidiu empreender em sua marcha evolutiva, porque então queria vencer o orgulho. E pede que orem com ele e por ele, e também por ele, também para que esse fogo diabólico, como ele classifica e define o orgulho, para que esse fogo diabólico não devore os instintos que vos encaminham para Deus. Ele diz ainda que gostaria que seu exemplo pudesse ser útil a todos nós e pede: não vos esqueçais nunca que o orgulho é o inimigo da felicidade. É dele que promanam todos os males que acometem a humanidade e a perseguem até nas regiões celestes. E ele está falando com conhecimento de causa. Quem tem também conhecimento absoluto de causa é o nosso querido mentor Hamed, o nosso amado espírito, muitíssimo culto, que lança seus livros preciosos pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E nós vamos usar a lucidez, a grandeza do nosso querido mentor, agora, a partir deste momento, quando nós juntos, pela
Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos aqui estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, e mais propriamente sobre a trajetória, o mecanismo do espírito que, nesta encarnação em que participa desta obra, como o príncipe Uhran, ele fala sobre a humildade, ele pede para que Deus arrase, acabe e o sobrecarregue com o mais pesado tributo de humildade, para ele vencer o que ele classificou como seu arrasado orgulho. Portanto, a propósito de nosso querido mentor Hamed, em sua obra Os Prazeres da Alma, ele diz, por exemplo, na atualidade ainda se associa humildade com inferioridade, submissão e pobreza. No entanto, ela está relacionada com distinção, gentileza, lucidez, graciosidade e simplicidade. Entre todas as virtudes, somente a humildade não realça a si mesma, porque o verdadeiro humilde não acredita que o seja. O humilde, diz ainda Hamed, em Os Prazeres da Alma, o humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. Vamos repetir. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. O arrogante, porém, como ainda não conquistou a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe de maneira ousada e insolente sua capacidade, poder, prestígio ou cultura. Os indivíduos humildes realçam a simplicidade das coisas, dada a facilidade surpreendente de apreender e organizar os dados de uma situação. A palavra de Hamed, naturalmente, que segue com essa profundidade que acabamos de ver, e nós aqui nos voltamos para o pedido do príncipe, que é o príncipe Uhran, a respeito dessa humildade que ele quer ter como uma prova e, portanto, pedindo a Deus que faça isso e que nós não nos esqueçamos de que o orgulho é o inimigo da felicidade. Mas ele, claro, nós vimos, ele tem consciência das suas faltas. Isto de já ter consciência de suas faltas, isto já é um passo para a regeneração. Mas essa consciência é ainda um sofrimento, porque tem consciência daquilo que não é bom e que ainda está dentro de si mesmo. Por isso, ele responde, porque indagado à mesa mediúnica, tendes consciência das vossas faltas, e isso já é um passo para a regeneração. É uma pergunta indireta que faz o dirigente da reunião, e o espírito príncipe Uhran responde: esta consciência é ainda um sofrimento. Para muitos espíritos, o sofrimento é um efeito quase material, visto como, atidos à humanidade de sua última encarnação, não experimentam nem apreendem as sensações morais. Liberto da matéria, o sentimento moral aumentou-se para mim de tudo quanto as cruéis sensações físicas tinham de horrível. Ainda é perguntado a ele: lobrigais um termo aos vossos padecimentos? E príncipe Uhran responde: sei que não serão eternos. Esta já é
uma conquista do espírito, porque ele aqui está declarando que já sabe que não são eternos, porque de um modo geral, e nós já vimos isso em alguns depoimentos, os espíritos que estão em sofrimento, porque são espíritos sofredores, assim classificados por Kardec, eles então acham, julgam, sentem, temem que o seu padecimento, o seu sofrimento seja eterno. Há uma linha teológica, uma vertente teológica que considera isso, mas esta não é a posição, nem a orientação, nem a comprovação da doutrina espírita. Então, ele declara: lobrigais um termo aos vossos padecimentos, ele responde: sei que não serão eternos, mas não lhes entrevejo o fim, sendo-me antes preciso recomeçar a provação. Por isso que ele está pedindo e pediu uma nova encarnação, o que é absolutamente comum, é necessário, mas também se torna comum, porque faz parte da lei que está escrita em nossa intimidade profunda, então pedir uma reencarnação. E aí, quanto ao tempo, é perguntado, ele diz que vai começar uma nova provação, uma encarnação. E esperás fazê-lo em breve? Ele responde: não sei ainda. Nós vemos também aqui a lucidez do espírito Príncipe Uhran. Ele perguntado ainda: lembrai-vos dos vossos antecedentes? Faço-vos esta pergunta no intuito de me instruir. Esta é a questão importante, porque nós temos basicamente dois tipos de curiosidade. A curiosidade que é positiva, que é esta para nos instruirmos, que é o que faz Kardec, e sempre deixa claro que é para instrução dele próprio, do dirigente que está fazendo a entrevista com o espírito, e a outra, o outro tipo de curiosidade é aquele da fofoca, que evidentemente nós devemos combater, porque é um vício, é uma mancha em nosso perfil moral. E então é aí que ele declara que ele diz: vossos guias aí estão e sabem do que precisais. Vivi no tempo de Marco Aurélio. Então ele diz que sucumbiu ao orgulho e tudo mais. Depois ele relata que foi pobre estudante, mas que foi ambicioso. Isso que nós aqui já lembramos juntos. Então ele diz: eu quis, enfim, na minha última encarnação, reencetar uma vida de luxo e poderio, no intuito de dominar os tropeços sem atender a conselhos. Era ainda o orgulho, levando-me a confiar mais em mim mesmo do que no conselho dos protetores amigos que sempre velam por nós. Ele aqui se refere naturalmente ao mecanismo que há no plano espiritual relatado às minudências pelo nosso querido mentor André Luiz, particularmente em sua obra Missionários da Luz, quando nós participamos do planejamento da nossa encarnação, mas os nossos amigos espirituais, o nosso anjo da guarda, inclusive, também pode participar, dando-nos conselhos para nós planejarmos adequadamente a nossa encarnação, no sentido de, conhecendo as nossas limitações, estabelecermos os nossos limites, ou seja, até onde podemos e devemos ir no nosso planejamento para sermos bem sucedidos. Então, essa lucidez de ele dizer que admite que sabe que os padecimentos não serão eternos, mas não consegue entrever o seu fim, admite que antes desse fim, ele também admite, para que os padecimentos cheguem ao fim, é necessário recomeçar a provação e não sabe ainda se vai recomeçá-la logo, prontamente. Portanto, essa lucidez, ou esse nível de lucidez, já foi atingido pelo príncipe Uhran.
E isso se revela, essa lucidez se revela no início da comunicação, porque o espírito tinha acabado de conquistar a humildade que lhe faltava. E nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Como foi que o espírito Príncipe Urrã começou a sua comunicação? Ele diz: felizes os humildes de coração, porque deles é o reino do céu. Orai por mim. Felizes os humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a provação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que o abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me o Senhor a mim, déspota orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. Orgulho. Repita-se constantemente a palavra, para que se não esqueça nunca que ele é a fonte de todos os sofrimentos que nos acabrunham. Sim, eu abusei do poderio e favores de que dispunha. Fui duro e cruel para com os inferiores, os quais tiveram de curvar-se a todos os meus caprichos, satisfazer a todas as minhas depravações. Quis a nobreza, a fortuna, as honras, e sucumbi sob peso superior às próprias forças. Esta é a declaração contundente, comovente do espírito que já atingiu esse plano de humildade, mas certamente vai burilar isso na sua encarnação subsequente, como ele diz que vai haver. E há ainda aqui uma consideração do Guia do Médium, que diz o seguinte, aqui transcrito por nosso querido Allan Kardec. Concebestes dúvidas sobre a identidade deste espírito por vos parecer a sua linguagem em desacordo com o estado de sofrimento acusando inferioridade. Desvanecei tais dúvidas, porque recebestes uma comunicação séria. Por mais sofredor, este espírito tem assaz culta inteligência para exprimir-se de tal maneira. Nós vimos que ele foi aquele estudante pobre. Continua o Guia do Médium. O que lhe faltava era apenas a humildade, sem a qual nenhum espírito pode chegar a Deus. Essa humildade conquistou-a agora, e nós esperamos que, com perseverança, ele sairá triunfante de uma nova provação. Nosso Pai Celestial é justíssimo na sua sabedoria e leva em conta os esforços da criatura para dominar os maus instintos. Cada vitória sobre vós mesmos é um degrau franqueado nessa escada que tem uma extremidade na terra e outra aos pés do Juiz Supremo. Alçai-vos por esses degraus resolutamente, porque a subida é tanto mais suave quanto firme a vontade. Olhai sempre para cima, a fim de vos encorajardes, porque ai daquele que para e se volta. Depressa o atinge a vertigem, espanta-se do vácuo que o cerca, desanima e diz: para que mais caminhar se tão pouco tenho feito e tanto me falta? Não, meus amigos, não vos volteis. O orgulho está incorporado no homem. Pois bem, aproveita-o na força e na coragem de terminar a vossa ascensão. Empregai-o ainda em dominar as fraquezas e galgai o topo da montanha eterna. Assim, auxiliados pela doutrina espírita, nós todos alcançaremos o topo da montanha eterna. Que a paz de Deus
permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.